acho que é um desafio comum sempre para nós historiadores, que é acompanhar as próprias mudanças históricas, né? Os historiadores, mais do que ninguém, têm que ficar atentos para as mudanças. E nós enfrentamos um momento de transformações muito profundas, né? Muito intensas. Né? Dos anos 80 para cá, eu posso dizer que a própria experiência, o mundo modificou-se muito rapidamente. Né? Muito, as mudanças tecnológicas, as mudanças, né, nos meios de comunicação, né, as mudanças nas formas de transmitir informações, nas próprias formas de pesquisar, de constituir arquivos, de constituir memórias. Né? Quer dizer, nós temos né, uma inflação, vamos dizer, de memórias, de informações. Quer dizer, nós saímos da raridade documental para a quase incapacidade da gente acompanhar os eventos e de registrar e acumular tanta coisa. Né? Fico imaginando que as nuvens estão cada vez mais carregadas, né? De dados, de informações. Né? Os acervos digitais facilitam enormemente, né, o acesso à documentação. Né? Ao mesmo tempo, nós temos um crescimento exponencial da própria área. Né? A partir de 2003, a partir do governo Lula, houve uma expansão da universidade, né? Houve uma expansão da pós-graduação, né? Geométrica praticamente. Né? Nós saltamos de 24 cursos de pós-graduação em História para 74 cursos de pós-graduação em História. Né? Nós tivemos a criação da rede da Prof. História, né? A rede, a pós-graduação profissionalizante, que vai chegar ao doutorado agora. Né? Então, assim, as mudanças são muito grandes, né? Como também as mudanças na própria educação, na escola, que é o campo de trabalho da maioria de nós historiadores. Né? Ainda não se modificou o fato de que nós somos majoritariamente profissionais do Estado. Nós somos, né, desde o século XIX, nós somos profissionais do Estado, nós somos profissionais grandemente ligados ao setor público. Né? Quer dizer, isso não se modificou, nós continuamos, em grande medida, demandando isso. Né? Só que, inclusive, as mudanças que estão acontecendo têm nos preocupado justamente porque esse mercado público está se encolhendo. Quer dizer, contraditoriamente, você está tendo a expansão exponencial da rede de ensino, como nunca, né? Inclusive da rede universitária e de pós-graduação, mas, por exemplo, as mudanças que ocorreram no ensino médio, né, têm reduzido o mercado de trabalho para professores de história. Né? Professores de história têm cada vez mais, para completar suas cargas horárias, invadido a área de outros profissionais. Tem dado aula de sociologia, filosofia. Né? Então, nós temos muitas contradições nesse momento. Né? Quer dizer, tivemos a profissionalização oficial, finalmente. Né? O nosso reconhecimento como profissão por parte do Estado foi uma das últimas da área de ciências humanas. Né? Quer dizer, enquanto a geografia, a sociologia, né? A arqueologia, a museologia, quer dizer, já estavam há muito tempo reconhecidos. A historiografia, né, o ensino de história e a profissão de historiador foi uma das últimas a ser reconhecida pelo Estado, depois de uma grande batalha no Congresso Nacional. Conseguimos, depois de mais de 25 anos de luta da nossa Associação Nacional de História, conseguimos esse reconhecimento. Né? Mas, assim, a profissão vem mudando muito, né? Vem se transformando enormemente. Temos grandes desafios. Nós temos agora, por exemplo, né, a elaboração imediata dos eventos. Os eventos mal acontecem, eles já são narrados imediatamente. Né? Quer dizer, o jornalismo hoje,
né? Não é um jornalismo que se faz depois dos eventos, é um jornalismo que se faz no mesmo momento que o evento está acontecendo. Então, o evento já ganha uma configuração narrativa na hora que ele está acontecendo. Então, nós temos que disputar essa velocidade na elaboração de versões sobre os eventos, porque também os eventos são rapidamente disputados, né, em termos narrativos, em termos políticos. Né? Quer dizer, veja a enormidade de interpretações, né, de versões que a eleição da Venezuela, que aconteceu no domingo passado, né, já teve ao longo de uma semana. Quer dizer, para compulsar a quantidade de versões elaboradas pela situação, pela oposição, pelos partidários da oposição, pelos partidários da situação, pelos países observadores do mundo todo, não é? Quer dizer, pelos meios de comunicação de dentro da Venezuela, de fora da Venezuela, os venezuelanos fora, no exílio, não é? Quer dizer, é uma quantidade de versões, né, de elaborações desse evento. Quer dizer, imagino quando os historiadores tiverem que se debruçar sobre essa eleição, né, a quantidade de material. Então, realmente a nossa profissão vem passando por mudanças muito grandes. Né? Quer dizer, a gente cada vez mais estamos, eu acho, ainda com uma formação completamente defasada para as exigências que o mundo atual nos fazem. Né? Então, nós nos formamos historiadores, né, não só completamente ignorantes do ponto de vista da linguagem, dos meios de comunicação, digital, da internet. Né? Se fala de história digital, mas a gente ainda tem pouco acesso a isso na nossa formação, né? O que é pior, nós não temos formação nem para a escrita tradicional. Nós não temos formação para produzir texto, uma coisa que a gente faz desde sempre, desde a antiguidade, desde a Grécia, que a gente faz textos e a gente não tem na nossa formação uma discussão em torno do que é escrever, do que é a linguagem, o que significa utilizar a prosa, o que significa as dimensões poéticas da linguagem, as dimensões retóricas da linguagem, as dimensões figurativas da linguagem. Né? A gente usa a linguagem como se a linguagem fosse uma coisa natural. Né? Se a linguagem fosse uma coisa absolutamente naturalizada, transparente, dada, né? Sem qualquer problema. Então, nós temos, né? Fora, evidentemente, que a gente vive um momento de profunda crítica do colonialismo, de pensamento decolonial, e nós temos um currículo completamente colonial, colonizado, eurocêntrico, etnocêntrico, né? Ou seja, um currículo que, quando os nossos colegas vão discutir mudanças, só faltam bater entre si, né? Se guerrearem, porque não querem fugir deste currículo eurocentrado. Né? O que vai se fazer com as pessoas que estudaram antiga? O que vai se fazer com aqueles que estudaram medieval? Né? Então, é o fim do mundo se você pensa, né, uma maior centralidade da história da América, uma maior centralidade da história da África. Não é? Quer dizer, somos uma sociedade 54% afrodescendente, né? Somos uma sociedade onde os povos originários têm cada vez uma maior presença, os indígenas estão chegando ao mundo da política, estão chegando à universidade, estão chegando à Academia Brasileira de Letras, né? E os nossos indígenas estavam, até bem pouco tempo, reduzidos a figurar na pré-história, uma disciplina chamada pré-história, né? Que dava a ideia de que os indígenas são nossos contemporâneos, né? Que os povos originários estão mesmo lá na origem. Eles não continuam sendo os nossos companheiros de viagem aqui do nosso lado, inclusive como alternativas muito interessantes para formas de ser humano.
formas de humanidade diferente daquela que os europeus nos ensinaram, não é? E nos impuseram, grande medida, né? Então, assim, eu acho que nós militamos num momento de perplexidade. Eu acho que, né, eu definiria ao nosso momento. Fazemos coisas muito avançadas a nível de pós-graduação, mas, como sempre, essas coisas pouco chegam à graduação e, principalmente, pouco chegam à escola. Pouco chegam à escola pública, né? Eu espero que o Prof. História modifique efetivamente isso, né? Que aquilo que a gente faz na pós-graduação, né? Mas, assim, não tem como. Nós temos que começar uma luta política, demandar o Estado por uma mudança nesse currículo mínimo. Não dá mais para a gente ter esse currículo mínimo. Não dá mais para a gente ter essa história eurocentrada, né? Etnocêntrica. Né? Não pode. A história da América não pode continuar sendo periférica. A história da África não pode se reduzir a uma disciplina. A história indígena não pode se reduzir a uma disciplina. Não é? Quer dizer, nós temos que mudar o olhar. Quer dizer, o olho, a gente olha a história ainda a partir da Europa. Quer dizer, a nossa história ainda é contada de fora para dentro. Nós não olhamos a Europa daqui. Ou seja, nós não fazemos uma história cujo olhar está aqui. Não é? Ou seja, a gente contar a história da Europa quando for fundamental para entender a nossa história, né? Mas olhando para eles daqui e não olhando de lá. Quer dizer, nós, na verdade, continuamos sabendo mais da história da França, da história da Inglaterra, do que da história da América, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina, que está aí do nosso lado. Né? E a gente não sabe nada da história da Nigéria, da história do Benin, né? Da história de Angola, de Moçambique, de onde veio grande parte do contingente populacional que formou a sociedade brasileira. Né? Então, assim, é fundamental, portanto, a gente sabe menos da história da Itália moderna, de onde veio um grande contingente da nossa população, do que a gente sabe da Itália renascentista. A gente sabe mais da Itália renascentista do que da Itália do fim do XIX, do começo do XX, de onde veio uma grande parte da nossa população. E a gente estuda toda a Península Ibérica, né, até o século XVIII. E aí a gente esquece de Portugal e Espanha, onde veio grande parte da nossa população do século XIX em diante, porque à medida que a gente fica independente, desaparece. Portugal e Espanha vira coisa de segunda categoria, né? Vira paisecos, né? Inclusive na história do pensamento brasileiro. Dá a impressão que os brasileiros leem tudo em francês, em inglês e em alemão, quando a gente esquece que grande parte desses pensadores nos chegam traduzidos pelos portugueses e traduzidos pelos espanhóis. Não é? Ou seja, então, nós temos, né, não apenas na historiografia, na formação histórica, eu acho que a formação universitária brasileira, em vários campos, ela é enviesada. Ela é enviesada. Né? Possivelmente a formação em arquitetura, não conheço muito, mas nós somos um país que produziu arquitetos de fama mundial. E possivelmente continuamos fazendo uma história da arquitetura muito mais centrada na Europa, nos Estados Unidos, do que propriamente em nós, que temos um papel tão importante na arquitetura mundial. Né? Então, assim, nós, eu acho que vivemos uma espécie de momento de reavaliação, porque, como pessoas que têm que prestar atenção nas mudanças históricas, né, é uma contradição que os nossos cursos não sejam impactados
pelas transformações profundas que a história humana, nós estamos caminhando, pode ser, inclusive, para o fim da própria espécie. Quer dizer, nós temos uma crise climática, uma crise ambiental, né? E os historiadores continuam fazendo história ambiental como se o ambiente fosse uma mera, né, um mero receptáculo para os humanos viver, não é? Quer dizer, a gente não faz propriamente uma história da natureza, dos animais. O conceito de ambiente é aquilo que cerca os humanos. Então, continua sendo uma história, né, humano-centrada. Por quê? Porque a gente ainda tem na cabeça a definição clássica de Bloch, de que nós somos ogro e a história só se interessa por carne humana, quando a história deveria se interessar por outras carnes, de outros animais, e sem elas a espécie humana sequer teria se desenvolvido, né? Como, por exemplo, a nossa secular convivência com os cachorros, com os cães. Os cães foram fundamentais para o desenvolvimento da espécie humana, né? Porque os cães nos davam aquilo que a gente não tinha, um faro extremamente apurado. E a gente dava aos cães aqueles que eles não tinham, uma visão bípede e uma visão muito mais apurada do que a deles. Então, quando a gente conjugava o olhar humano com o faro canino, nós tínhamos ali, né, verdadeira, né, uma verdadeira arma de guerra, né? Quer dizer, para enfrentar as outras espécies e para se defender.